Sendo aprimoradas e você tinha agora no momento o melhor laudo de todos os tempos, entendeu? E o objetivo do clube é perseguir um laudo sem ressalva. Então eu não vejo, com toda a sinceridade, olhando estritamente pela parte técnica, não estou falando aqui de nenhum viés político, motivo para ter reprovado as contas. Porque, só complementando, outros profissionais que trabalham com isso também tiveram a oportunidade de analisar e aprovava as contas da forma que elas estão. E sobre essa questão de 8 milhões, que eles dizem que tem um rombo, né, de 8 milhões. O que é que tu tem para explicar sobre isso, Ítalo? Então, aí é onde mora o lado da história, né? O lado correto aí da história. Porque assim, é preciso você interpretar o que é aquele número. Os 8 milhões, ele é um resultado econômico no ano do clube. E esse resultado econômico, ele está impactado por provisões de depreciações, contingência e amortizações, que são reconhecimentos contábeis obrigatórios que são feitos, mas que em nada impacta o caixa. A aprovação do orçamento do clube de 22, ele não consta essas rubricas, que tem impacto só no resultado econômico e não no financeiro. A aprovação que o Conselho fez do orçamento do clube, ele é um orçamento financeiro. O orçamento financeiro estava prevendo um déficit de 3 milhões de reais. Na aprovação do orçamento em decisão de assembleia, já foi aprovado com a necessidade de caixa de 3 milhões, ou seja, já estava autorizando ao executivo a, em caso de necessidade, você ter que tomar 3 milhões de empréstimo, da forma que for, seja lá da forma que for. Entendeu? Por quê? Porque a projeção das receitas e da despesa que estava posta para o clube no ano de 22, o ano que anteriormente havia sido impactado, ficando fora das competições Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, você já tinha um cenário impactado de receita. E quando se aprovou, que foi o orçamento financeiro, ele é aprovado com a necessidade de caixa de 3 milhões. Então, na hora que a comissão daquela cita que o clube tomou dinheiro sem ter consultado o conselho, mas o conselho já havia aprovado essa rubrica de se tomar o empréstimo, entendeu? Isso é um dos pontos que está lá colocado e que não houve essa oportunidade de esclarecimento. E a questão do déficit, esse déficit econômico, que ele é impactado pelas provisões, ele não é o déficit financeiro. Você tem que analisar o déficit financeiro excluindo essa provisão de contingência, de depreciação e de amortizações, e você vai ter um déficit de 2 milhões de reais, que está enquadrado com o que foi aprovado no orçamento. Então é muito simples, entendeu? Você não pode gerar um impacto, porque imagine, vamos fazer uma conta de padaria. Santa Cruz, do jeito que está hoje, com a série D ou sem série, está estimado aí uma receita de 10, 11, 12 milhões de reais. Vamos pegar o número de 10 milhões, que é um número redondo para o torcedor entender. Se você tem obrigatoriamente um reconhecimento de uma depreciação que afeta o resultado econômico hoje na ordem de 4 milhões, e você vem alegar que o clube não pode descobrir um artigo de uma lei do Profut, que nem do Profut o clube faz mais parte, porque o último Profut que o clube tinha era o Profut do Banco Central e foi perdido lá em 2021 por falta de pagamento. E aí você tem uma lei que diz que você não pode ter um déficit maior do que 20% em relação à tua receita bruta apurada do exercício anterior. Você já entra um ano de 4 milhões de déficit. Já abre o exercício já devendo. Não, você tem 4 milhões de déficit só pela depreciação. Se você não pode ter um déficit maior do que 20% em relação à receita bruta, vamos considerar a receita de 10 milhões, qual é a receita que tu precisa ter para tu não descumprir esse déficit de 20%? É 20 milhões de reais. Já abre o exercício descumprindo. Então, a cada ano a gente vai ter que ter a bizarrice de reprovar as contas e tornar o presidente inelegível. Qual é a segunda? Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.